Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 42, A Palavra do Governador, parte 2. Olá, meu irmão. Estávamos conversando no encontro passado sobre as forças que nos influenciam tanto para o bem quanto para o mal. Estávamos vendo sobre os rituais e os objetos de poder que podem nos influenciar quando nos entregamos ao sentimento do medo. E vimos que essas influências não acontecem por esses objetos, mas acontecem através da permissão que concedemos quando o nosso estado vibratório abre muitas portas devido ao despreparo espiritual tão comumente entre nós, especialmente quando sentimos medo. Vamos prosseguir em nossos estudos do Livro dos Espíritos? Questão 554. Quem confia no poder do talismã, independentemente de estar certo ou errado, não pode atrair um espírito justamente pelo efeito dessa confiança, visto que é o pensamento que atua? E o talismã não é só um símbolo que direciona o pensamento? Boa pergunta. Vamos à resposta. É verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos de quem os atrai. Ora, aquele que é ingênuo para acreditar na virtude de um talismã, certamente possui um objetivo mais material que moral. E isso indica sempre um pensamento pequeno e fraco que favorece a ação de espíritos imperfeitos e zombeteiros. Está bem claro. Um homem de boa fé, mesmo de fé cega, confiando em um talismã, pode perfeitamente atrair espíritos para o auxiliar, mas não por causa do objeto em suas mãos, mas sim pela sua fé. Atrai pela natureza da emissão de seus pensamentos e pelo trabalho que presta à família e à sociedade. Isso é muito diferente do que simples poder de um talismã. Nesse caso, esse companheiro com boas intenções tem com os outros homens um protetor espiritual que o acompanha por amor e não está atraído pelo seu tutelado por causa do talismã, mas por outro tipo de compromisso assumido junto a ele. De outra forma, o que seria esse espírito? Um prisioneiro dele? Um prisioneiro do talismã? Quanta bobagem, meu irmão. Isso não acontece. Então, não se deixe levar por rituais e objetos de poder. Não desenvolva medos fundamentados em crendices ingênuas. A mente envolvida por sentimento de medo bloqueia percepções lúcidas, acaba enxergando o que não existe, dispara hormônios do estresse que faz aumentar a transpiração, a frequência cardíaca, as respostas digestivas desagradáveis nas pessoas. Elas acabam achando que os sintomas são efeitos dos bruxos. Imagine então o impacto do sentimento do medo sobre o perispírito, muito mais fluido e que pode desenvolver deformidades imediatas, alteração em suas cores, na sua irradiação, etc. Imagine então quando muitas pessoas estão emitindo ondas mentais de medo, circunscritas ao mesmo ambiente, o que isso pode acarretar? Modificação da atmosfera ambiente, criação de vírus ou bactérias tóxicas, desarmonização nas relações entre os espíritos, interrupção de trabalhos importantes, etc. Quantas coisas podem estar acontecendo a você somente por conta das suas aflições e dos seus temores? Em nosso lar, os cidadãos se comprometeram em manter um estado mental saudável, responsável pela criação de um clima espiritual mais puro na cidade. Mesmo que a colônia esteja incrustada no umbral, eles criaram uma barreira de proteção. Eu vou relembrar aqui esse trecho lá no capítulo 23. Abre aspas.
há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao do bem. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Fecha aspas. Meu irmão, a guerra é um horror, e ela eclodiu. Realmente fica difícil de manter entre todos os habitantes da colônia a firme postura de compreensão sobre os motivos reais para a guerra existir, sem se deixar influenciar ou de manifestar temores profundos sobre o futuro dos homens. Ainda mais que nosso lar foi uma das cidades designadas a receber as vítimas do conflito armado. Como atender tantas vítimas dessa catástrofe sem o devido preparo moral e a tranquilidade para transmitir serenidade para tantos sofredores? O medo é um risco real e muito danoso. Ele facilmente pode se alastrar, produzindo consequências inimagináveis. Nas palavras de Narcisa, abre aspas, a elevada maioria das existências humanas, simplesmente estranguladas pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso. Fecha aspas. Veja bem, o terror, o medo é contagioso. Se alastra, contamina como um vírus numa epidemia. Essa questão também pode ser analisada na seguinte ótica: qual será a sua reação, ou de sua família, ou de seus amigos próximos, caso aconteça algo de ruim no planeta? Desespero? Nesse caso, a solução do conflito tende a demorar muito, pois todas as pessoas envolvidas acabam criando sistematicamente todas as aflições. Ou você seria capaz de manter a tranquilidade o suficiente para administrar a situação de tal modo que a solução, ou pelo menos a administração do evento, seja favorável. Lembre-se que os bons pensamentos e suas vibrações também contagiam. Há um estudo em psicologia social que descreve os tipos de comportamentos esperados ante um evento muito estressante, catastrófico, traumatizante, como um naufrágio, por exemplo, ou um incêndio, etc. E o que se levantou foram 3 possibilidades comportamentais. Isto é curioso, preste bem atenção. A primeira possibilidade, e na maioria das vezes, o desespero. O caso daquela pessoa que sai correndo sem qualquer direção definida, passando por cima das outras pessoas, numa fuga alucinante, desesperada, sem raciocinar sobre o que está acontecendo de verdade. Aqui temos poucas chances de sobreviver a uma catástrofe. O segundo comportamento, o congelamento. São aquelas pessoas que, diante do evento, simplesmente congelam. Ficam paradas observando o desastre acontecer, mesmo que o desastre venha em sua direção, sem tomar nenhuma iniciativa. Simplesmente ficam paradas. Também apresentam poucas chances de sobrevivência. A terceira possibilidade comportamental, a lucidez. Existem pessoas que, diante da catástrofe, assumem a posição de atenção extrema, aguçando todas as funções neurológicas de alerta e que conseguem avaliar a situação, calcular as suas chances, implementar uma estratégia de fuga e, além disso, conseguem conduzir outras pessoas, aquelas desesperadas e congeladas, pelos melhores caminhos. Infelizmente, esse perfil é a minoria, mas são as que têm maiores chances de sobrevivência. Naquele filme, Titanic, você identifica muito bem esses 3 comportamentos. Vá conferir novamente esse filme sob essa ótica. É muito interessante. Mas então, o governador sugere o treinamento contra o medo, como um recurso essencial para todos os trabalhadores diante de uma situação extrema e excepcional,
como acontece nas guerras ou catástrofes, a fim de atingir bom êxito. E como diz Narcisa, abre aspas, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é a garantia do êxito, fecha aspas. Para tudo na vida, meu irmão, isso vale para tudo em nossa vida. Olha só, o fazer tal coisa é menos importante do que sentir tal coisa. O estado interno determina a qualidade superior das ações. Aplicar todos os protocolos de ação para atender as vítimas é menos importante do que o estado emocional dos assistentes. Ora, veja bem, nosso lar vai precisar 30 mil trabalhadores para a ação, e todos eles no estado interno de paz e tranquilidade diante do embate que logo vai acontecer. E não se trata apenas das vítimas da guerra. Há também uma multidão de espíritos voltados para o mal que se alimentam da dor e da tristeza de milhões no umbral, tresloucados, à espera de seus perseguidos. Isso é um fato que gera muito medo, é verdade. Do combate contra a ignorância de milhões de infelizes, qualquer deslize ocasionado pelo medo pode fazer um trabalhador sucumbir e até mesmo ser sequestrado pelo mundo obscuro das regiões inferiores. O medo já nos ajudou muito um dia, um sentimento que é irmão do instinto de sobrevivência, que já deflagrou comportamentos nos seres que as ajudaram a sobreviver em ambientes hostis. Ainda não nos livramos desse sentimento de medo, e nem do instinto de sobrevivência tampouco. O incrível, meu irmão, é que o contrário do medo é a fé. Então, sucumbir é uma possibilidade real para o cidadão de nosso lar. O medo passa a ser um polarizador de forças que favorece a queda. E assim, como os espíritos trabalhadores precisam treinar para não vibrarem nas frequências do medo, todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, onde os temores mais profundos podem aflorar em momentos cruciais. É o momento em que a nossa fé é testada. Podemos ficar abalados e sucumbir, ou podemos aprender sobre a existência dessas forças morais degradantes pelo estudo, pela prece, pela fé, pelo estilo de vida que escolhemos para nos conduzir. Todos precisam aprender, todos precisam lidar com seus conflitos. Vencer nossos medos é um desafio profundo, reconheço. Tenha fé de que podemos nos proteger contra o mal, mas será preciso fazer a nossa parte. Aprender os caminhos, aprender sobre as armadilhas. O caminho do Evangelho é o mais seguro de todos. Os exemplos de Jesus são a garantia. A doutrina espírita nos explica claramente sobre todas essas circunstâncias. Agora, somente aplaudir tais iniciativas, se emocionar com elas e não sair da nossa zona de conforto, ficar sentado, observando a vida, isso, meu irmão, não leva a nada. Pelo contrário, isso será a garantia de dor e de sofrimento do futuro. É preciso garantir a vitória da felicidade sobre o medo, definir princípios morais, agir com humildade cristã e sempre manter a ligação ativa com o nosso Criador, pela prece. Eis a meta. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.